Aleluias. Jesus está aqui. Aleluias. O Senhor quer operar em nossas vidas. Está operando. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Timóteo. Primeira carta a Timóteo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Aleluias. Agradecido seja Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluias. 1 Timóteo 6, versículo 3. Vamos ler juntos. Do 3 ao 6. Todos juntos. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Piedade significa uma verdadeira dedicação a Deus. É grande ganho dedicar-se a Deus com contentamento. Senhor, queremos servir-te com alegria, Senhor. Meu Deus, abençoa a tua igreja, fala conosco pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus no seu ministério terreno, os 4 evangelhos falam sobre a passagem de Jesus aqui na terra. Irmãos, os evangelhos falam sobre a palavra do Senhor Jesus em sua essência, o novo evangelho, o Novo Testamento. Jesus em Mateus 5 disse claramente que a palavra que ele estava falando era uma palavra substitutiva ao Velho Testamento, porque Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os que vos odeiam, fazei bem aos que vos maltratam, vos maldizem, etc. e tal. Então, Jesus usou vários exemplos em Mateus 5, daquilo que era no Velho Testamento, daquilo que o Senhor Jesus estava falando. Jesus veio estabelecer uma nova dispensação. Como diz o Evangelho de João capítulo 1, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Em João 13:35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Jesus veio abrir a porta. Jesus disse em João 10, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a estes as ovelhas não atenderam. Diga glória a Jesus. Então Jesus veio para ser o novo caminho, diz lá em Hebreus 10, 25, Hebreus 10, 21, o novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua carne. Então Jesus veio estabelecendo o seu evangelho. Mas irmãos, nos evangelhos, Jesus não disciplinou especificamente com respeito à igreja. Jesus não falou que precisava ter presbíteros ou diáconos. Jesus não falou nada com respeito à organização da igreja em si. Por quê? Porque Jesus disse assim, naquela resposta à mulher cirofenícia: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio buscar, em primeiro lugar, os judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, diz ali em João 1. Então Jesus veio num ministério específico para restaurar os judeus ao Senhor, mas os judeus rejeitaram. Então por isso cumpriu-se que Jesus tinha falado em Mateus 21, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Daí, irmãos, que edificou-se a igreja de Jesus. Nos evangelhos, a única passagem que fala sobre igreja é quando Jesus disse em Mateus 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Irmãos, para sabermos especificamente como que tem que ser a igreja, como que a igreja deve funcionar, eu preciso fazer parte desta igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1, e sobre todas as coisas Deus o constituiu cabeça da igreja, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Irmãos, também o livro de Efésios diz, aliás, 1 Coríntios 12, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, formando um corpo. João 11 diz que Jesus veio ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Jesus disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que a mim convém ajuntá-las para que haja um só rebanho e um só pastor. Jesus nisso estava falando da igreja que haveria de vir. Quando Israel rejeitou, com a rejeição de Israel, morte e ressurreição de Jesus, iniciou-se a igreja. Está escrito em Efésios, também Efésios 2, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então Jesus não falou especificamente com respeito à igreja, os apóstolos é que falaram, mas com ordenança expressa de Jesus. Porque em Atos 1 diz que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias na terra, dando mandamentos aos discípulos pelo Espírito Santo. Que mandamentos eram esses, irmãos? Com respeito à igreja, porque os apóstolos transmitiram a nós, nas cartas que estão escritas, aquilo que eles receberam do próprio Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e este assunto nos interessa muito, porque já se passaram 2000 anos, muita novidade apareceu. Irmãos, tem igreja para tudo que é tipo e gosto, mas irmãos, nós não estamos aqui para inovar, nós estamos aqui para obedecer, nós não temos autoridade para inventar, nós temos que ter humildade para cumprir o que está escrito. Diga glória a Jesus. Como igreja nós temos que fazer o que está escrito. Irmãos, Paulo disse em 1 Coríntios 4, estas coisas eu apliquei, por exemplo, a mim e a Apolo, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Nós temos que nos ater à palavra de Deus, ao que Jesus deixou para nós. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Atos 16 conta a conversão de Timóteo. Timóteo era daquela cidade de Derbe e Listra, duas cidades próximas que Paulo passou lá, evangelizou, foi embora. Passou alguns anos depois, este rapaz já tinha se convertido, tinha bom testemunho dos seus vizinhos. Ele era filho de uma mulher judia, mas de pai grego. Então era filho de uma família dividida. O pai não era de Jesus, mas a mãe e a avó eram. Tanto que Paulo disse, a tua mãe Loide, a tua avó Eunice, que te ensinaram esta fé não fingida. Diga glória a Jesus. Muito importante isso, fé não fingida, porque tem gente que dá uma de crente e não é. Olha para o irmão e fala assim, misericórdia. Irmãos, então Paulo passou ali, este rapaz muito jovem, 1 Timóteo 4 fala, ninguém despreza a tua mocidade. Ele era um rapaz muito jovem, mas o apóstolo Paulo deixou ele em Éfeso, está escrito em 1 Timóteo 1, versículo 3. Por esta causa te deixei em Éfeso para pôres em boa ordem as coisas que ainda restam, etc. e tal. Diga glória a Jesus. Abra lá 1 Timóteo 1, a partir do versículo 4, o apóstolo diz assim, que não se deem a genealogias intermináveis, nem a fábulas, coisas que só produzem contenda e não edificação de Deus. Daí o apóstolo começa a falar da lei. Na verdade a lei é boa, mas a lei não é feita para o justo, mas para o injusto, para o fornicário profano, parricida, matricida, homicida, perjúrio e tudo que é contrário à sã doutrina. Está tudo aí escrito neste capítulo 1. Diga glória a Jesus. Por que o apóstolo estava falando nisso? Irmãos, o apóstolo ali estava combatendo o legalismo. Irmãos, nós somos a igreja de Jesus. Esta carta é específica para nós, igreja. A igreja de Jesus não pode ser cheia de leis e cheia de regras. Não pode. Fala para nós assim, não
pode, irmãos, nós não temos autoridade para isso. Isso é legalismo, irmãos, não é ser guiado pelo Espírito Santo, isso é obra da carne. Colossenses 2 diz, mandamentos tais quais: não proves, não toques, não manuseies, coisas que têm aparência de piedade e de devoção voluntária e sacrifício da carne, mas não serve para nada, né, neste combate contra a sensualidade. Irmãos, não é pela lei, não é pondo regra. Diga glória a Jesus. Não é pondo regra para o vestuário que você tira a sensualidade de alguém. Não é dizendo assim, é proibido usar determinado tipo de roupa, a partir de hoje as irmãs só vão usar vestidão daqueles que vão assim até o tornozelo. Não adianta, ela pode até pôr porque você mandou, mas a sensualidade, se está no coração, continua. E se um dia desviar, irmãos, pessoas presas ao legalismo, quando desviam, parece boi desembestado. Fazem misericórdia, parece boi que abriu a porteira, parece um louco, desvairado. Mas por quê? Porque não resolveu, apenas reprimiu. E Jesus não veio para reprimir ninguém, Jesus veio para libertar. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, tem gente que se converte, só que quando estava no mundo, ninguém te dava valor nenhum. Depois que você se converteu, veio gente perturbando as ideias. Fazem misericórdia. Ah, você é crente? Mas com esse cabelo curto você é crente? Para uma mulher, lógico, né? Não para um homem. Fazem misericórdia. Meu amado, quando você estava perdido no mundo, ninguém te deu atenção. Quando Jesus te salvou, agora que você está bem, querem te pôr cabresto. Olha bem no olho do irmão e diz assim: misericórdia. Gálatas 5:1, estai pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de escravidão, porque eu vos digo que se vos deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. O texto de Gálatas fala expressamente de normas e regras, mas nós temos que aprender a ser livres em Jesus. Você precisa aprender a ser livre. Mas na igreja que eu servia ao Senhor quando era criança, não podia ter televisão. Era um vexame, sabe por quê? Todo mundo tinha televisão dentro do guarda-roupa. Abria a porta do guarda-roupa e ficava sentado assim. Se tocava bem, fechava a porta rapidinho. Vexame, irmãos, que pouca vergonha. Mas em misericórdia, baixaria. Irmãos, esse tipo de legalismo é só para instigar a hipocrisia. Não podia ter, mas todos tinham. Irmãos, quer dizer, é a oficialização da hipocrisia. Fazem misericórdia. As mulheres não podiam usar calças compridas. Na igreja eram todas de saia, mas por aí, Jesus. Diga glória a Deus. Não é assim, não tem autoridade, isso é lei. O Senhor nos chamou para a liberdade. O Senhor precisa libertar o teu coração e a tua alma do pecado. Quem liberta é Jesus, não é regra de igreja. Diga glória a Jesus. Como, pois, purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Diz o Salmo de número 119. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, 1 Timóteo 1:15. Esta palavra é fiel, digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas para que em mim, que sou o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a salvação. Diga glória a Jesus. Todos olhando aqui, irmãos, esse texto é específico para a igreja, é específico para nós. Irmãos, tem gente que fica se baseando em texto do Velho Testamento que não tem nada a ver conosco, coisas que diziam a dispensação da lei. Este é específico para nós. O que Paulo disse? Ele era o pior dos pecadores, por quê? Porque ele perseguiu a igreja com grande crueldade.
Atos 8:1, Paulo respirava ameaças e mortes contra a igreja. Era com muita crueldade que ele fazia aquilo. Mas o Senhor o salvou. Isso foi no capítulo 8. No capítulo seguinte, capítulo 9, ele já foi salvo por Jesus. Mas, irmãos, esse texto diz assim: para que em mim, que sou o pior, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos fiéis. O que Paulo quis dizer, ele disse assim: Jesus teve muita paciência comigo para se tornar um exemplo. Exemplo do quê? De que na igreja tem que ter paciência. As pessoas entram e não são transformadas imediatamente. Vai sendo transformado e nós temos que ter paciência. Lógico, você não vai deixar a igreja do Deus vivo virar uma baderna, mas você não vai virar também um chato implicante que você vai espantar todo mundo, e esta não é a intenção do nosso Deus. Diga glória a Jesus. Tem que ter paciência. Fala, meu irmão, tem que ter paciência. Diga glória a Jesus. A pessoa se converteu? Batizou nas águas? Ainda não? Fala uma vez. Mas quando você fala com a pessoa em batismo nas águas, você nota assim um desconforto. Eu estou usando assim palavras bem elegantes, né? Diga glória a Jesus. Fala assim um desconforto. Quer dizer, você falou e a pessoa não fez uma cara muito boa? Não fale, fecha o bico. Quem convence é o Espírito Santo. Não force a amizade. Fala assim, não force a amizade. Se a pessoa se batiza só porque você ficou enchendo a cabeça dela, daí depois ela acaba desviando e diz assim, me batizei, mas também porque só falta me empurrar na água. Diga glória a Jesus. Tem que ter paciência. Diga glória a Jesus. Mas quanta gente que se converteu ao Senhor aqui tinha o terrível vício do cigarro e demorou para largar, mas largou. Jesus e libertou. Diga glória a Deus. Pessoas com outros problemas, irmãos, só que nós temos que ter paciência, nós temos que ir falando conforme a receptividade. Não pode deixar com que a pessoa crie uma resistência a você, crie antipatia, não pode. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me falado muito, eu já falei domingo passado, nós precisamos ter graça de Deus. Fala para nós assim, não pode ser sem graça. Sabe o que é crente sem graça? Crente chato. Crente xarope. Faça misericórdia. Que fica martelando a cabeça dos outros. Irmãos, não, o crente tem que ter graça de Deus. Sabe o que é graça? Por mais desagradável que seja o assunto, tem que falar e outro gostar ainda. Só Jesus, né? Fala assim, só Jesus. Mas isso que é graça de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus dizia coisas duríssimas e o povo gostava. Diga glória a Deus. Então, irmãos, tem que ter graça, tem que ter paciência. Assim é a igreja do Deus vivo. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Versículo 18 de 1 Timóteo 1. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. O que significa isso, irmãos? Na igreja de Deus existem profecias, existem palavras de revelação. Não pode ser incrédulo. Deus fala, Deus usa, Deus quer usar muitos. Números 11, 28, 29. Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que a todos Deus lhes desse do seu Espírito. 1 Coríntios 14, 1. Procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. É bíblico isso. O Senhor fala, irmãos, a igreja é o lugar da manifestação do poder de Deus. Na carta de Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, pastor de uma igreja em Éfeso, Paulo, o apóstolo que havia fundado a igreja, está escrito ali em Atos 19, a fundação da igreja em Éfeso.
quando ali até os lenços de Paulo curavam, Deus fez maravilhas extraordinárias, diz em Atos 19. Mas a orientação para a igreja ali, irmãos, qual que era? Acerca das profecias, batalhe por elas. Quer dizer, Deus falou, batalhe por isso, batalhe em oração, batalhe em jejum, não deixe a profecia morrer, não despreze as profecias. Deus fala, diga glória a Jesus. Outro texto que Paulo também fala a Timóteo é: despertes o dom de Deus que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Também está nesta carta. Despertes o dom de Deus. Irmãos, tem gente que é batizado no Espírito Santo e recebe dom de línguas, e passado um tempo ele não fala mais em línguas, parece que acha que é uma coisa assim desnecessária, mas meu amado, isso é até pecado. Quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Se o Senhor te deu o dom, o que é isso? Fala assim, o que é isso? Diga glória a Jesus. Não proibais falar línguas, 1 Coríntios 14, quem ora em línguas, ora bem, diz em 1 Coríntios 14. Irmãos, não extingais o Espírito, 1 Tessalonicenses 5. Então isso, irmãos, é especificamente para a igreja do Deus vivo, nisso não há dúvida nenhuma. Diga glória ao Senhor. Irmãos, outra coisa, 1 Timóteo 2:1. Admoeste antes de tudo que se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Aleluia. Na igreja tem que ter oração. Por mais que você ache óbvio isso, Paulo não achou, ele escreveu. Diga glória a Jesus. Tem que ter oração intercessória. Tem que ter oração específica pelas pessoas. As irmãs fazem o trabalho aqui, agora vai mudar para segunda-feira à tarde, é a reunião de intercessão, e nós começamos a reunião de oração com homens também na segunda-feira, 7h. Mas quando eu falo assim, reunião de oração com homens, tem alguns que acham assim, que é só para velhos. Não, é para homens de todas as idades, viu? Fala assim, viu? Tem gente que, eu já vi rapaz falando, você vem, não é só para homens. Eu fico, ué, o que é isso? Fazem misericórdia? O que é isso? Que absurdo. Diga glória a Jesus. Irmãos, oração intercessória. Irmãos, existem algumas coisas. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que a igreja do Deus vivo, a igreja bíblica, é uma igreja pentecostal, sem dúvida nenhuma. Começou no Pentecostes, Atos capítulo 2, as cartas, aqui fala, as cartas de Paulo a Timóteo, aos Tessalonicenses, a 1 Coríntios, cartas à igreja, disciplinando o exercício dos dons espirituais. 1 Coríntios 12:1, acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E tem gente que é tão ignorante que ignora a existência dos dons espirituais. Meu Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, é uma igreja que crê na operação do Deus vivo, para hoje, para já, para agora, nos moldes apostólicos. Deus faz, Deus continua fazendo. Irmãos, aqui tem até palavra específica de Jesus. Marcos 16, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, então eu creio que a igreja
de Deus, a igreja bíblica é uma igreja pentecostal. Mas existem coisas do pentecostalismo que não são bíblicas, que já houve uma distorção que daí já entrou por caminhos de abuso, de exagero. Mas tem gente que acha que uma reunião de oração pentecostal é assim: reúne 20 crentes no lugar, vira um griteiro desesperante, todos ao mesmo tempo, e saem todos dizendo assim: que bênção, né? Irmãos, sabe por quê? Porque berraram tanto que, irmãos, isso solta adrenalina e dá uma sensação de bem-estar, de tanto que berrou. Fala assim, misericórdia. A mesma sensação tem uma pessoa que vai no estádio e quase põe os bofes para fora, dando berrar. Fala assim, misericórdia. Não. Irmãos, aqui está Paulo dizendo a Timóteo como que é para ser uma oração, uma reunião de oração. Intercessão por todos os homens. E Jesus disse que tem que concordar. Se 2 de vós concordarem, será feito pelo Pai. Irmãos, quer dizer, existe um momento em que oramos com o Pai em línguas, falando em mistérios. Mas que farei? 1 Coríntios 14. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Está muito claro ali. Então tem que ter intercessão. Então daí tem que um irmão dizer assim, vamos orar por tal pessoa. Todos oram. Mas tem que orar pelo governo, pelos reis, pelos que estão eminência. Sabe por quê? E esse texto fala bem claro, sabe por quê? Para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Senhor, abençoa o governo para que não dê problema na economia do país, para que o teu povo não fique passando aflição por causa de falta de serviço e de desemprego. Diga glória a Jesus. É especificamente o que está escrito. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Às vezes não acontece porque nós não oramos. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4, tem que orar. Diga glória a Jesus. Ora, Senhor, abençoa a economia deste país, para que abra uma porta de emprego, para que eu não fique desempregado. Diga glória a Jesus, cumprindo exatamente o que diz o texto. E outra, Deus quer que todos se salvem. Irmãos, intercessão por todos os homens. Pastor, se todos os homens, mas menos a minha sogra, né? Todos. Fala assim, todos. Pastor, mas não para o meu ex-marido, né? Todos. Diga glória a Jesus. Fala assim, todos. Tem que interceder por todos. Pastor, mas meu vizinho é pai de santo. E daí? Ele precisa ser filho do santo Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, interceder por todos. Texto específico, irmãos, para a igreja. Está aqui, oração intercessória. A partir do versículo 9 do capítulo 2, irmãos, fala sobre as mulheres. Versículo 11, um versículo que sempre dá muita perturbação na cabeça do povo. A mulher aprenda em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, etc. e tal. 1 Coríntios 14 também diz isso, né? A mulher esteja em silêncio. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser interpretada em seu todo. Este versículo quer dizer que a mulher não pode falar na igreja nunca. Não, porque senão a palavra de Deus estaria sendo contraditória entre si. Por exemplo, Atos 21 diz que Paulo e Lucas foram à casa de Filipe, o evangelista, que tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. Se elas profetizavam, elas falavam na igreja, porque ninguém vai profetizar por sinais, com linguagem de surdo-mudo. Diga glória a Jesus. Então, quer dizer que elas falavam. Atos 18 diz que Paulo chegou em Corinto e achou o casal Priscila e Áquila. É interessante que sempre vem o nome da mulher primeiro, Priscila e Áquila. E depois tem outro texto que diz que tinha uma igreja na casa deles. Quer dizer, ela também ajudava. E outra, Atos 18, quando chegou Apolo a Corinto, Priscila e Áquila levaram Apolo para casa e lhe ensinaram mais pontualmente o caminho de Deus. Quer dizer, essa mulher também foi usada. Até no Velho Testamento tem a Débora, a juíza de Israel, diz lá em Juízes capítulo 5, tem aquela profetisa Hulda nos dias do rei Josias, quando se achou o livro da lei. Diga glória a Jesus. Então, esse versículo não quer dizer que está proibido a mulher pregar. Irmãos, o que este versículo quer dizer é o seguinte,
a palavra de Deus não permite que uma mulher venha trazer uma nova doutrina para a igreja, algo inovatório, algo fora da hierarquia eclesiástica. Irmãos, várias heresias que existem no mundo foram instituídas por mulheres. Fala assim, misericórdia. Estou lembrando algumas de cabeça, não posso dizer agora, porque alguns ouvidos não vão gostar. Depois você lê em algum livro, daí você não pode brigar com o autor do livro. Diga glória a Jesus. Mas igrejas que foram abertas por mulheres e se desviaram, cheias de heresia, cheias de coisa. Então, irmãos, é isso que significa o texto. Não significa que a mulher não pode fazer nada na igreja. De forma alguma. Paulo ensinou assim, as mulheres mais velhas que ensinem as mulheres mais novas a serem boas mães e boas donas de casa, amarem seus maridos e a seus filhos, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Diz para as mulheres ensinarem aonde? Na igreja. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, texto aqui específico para a igreja. Na igreja tem que haver ensino. Outra coisa, irmãos, profunda que tem neste texto. 1 Timóteo 2,15. A mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Novamente um texto que tem que ser interpretado com moderação. Diga glória a Jesus. A mulher salvar-se-á dando à luz filhos, então quem é estéril vai para o inferno. Não é isso que está escrito. Fazem misericórdia. Irmãos, o que o texto está dizendo é, a maternidade é uma bênção. O que o mundo diz é que filho é um atrapalho na vida, e tem gente que, se pudesse, colocaria o filho na vida intrauterina, já colocaria na escola, ia matricular a barriga na escola, deixa na escola que vai trabalhar. Porque filho atrapalha a minha vida profissional. Eu conheci uma vez uma missionária que disse assim, não vou ter filhos porque filhos atrapalham o ministério. Fazem misericórdia. É isso que o texto está condenando, que isso é um rematado absurdo. Diga glória a Jesus. O que esse texto está querendo dizer é, a maternidade é um ministério diante de Deus. Ser mãe é um ministério. Diga glória a Jesus. Toda mãe quer fazer alguma coisa para Jesus, comece com os teus filhos. Fala para a irmã do lado, comece com os teus filhos. Diga glória a Jesus. Lógico, pode fazer outras coisas sem problema nenhum, mas comece com os filhos. É isso que está querendo dizer. Irmãos, o capítulo 3 de 1 Timóteo fala sobre a escolha de presbíteros e de diáconos. Fala sobre as qualificações destes. Irmãos, coisa muito séria. Diga glória a Jesus. As qualificações exigidas em 1 Timóteo 3 não foram revogadas, continuam até hoje. Por exemplo, irmãos, em 1 Timóteo 3 diz assim que o bispo, ou o pastor, ou o líder de uma igreja, depende do nome, independentemente do nome que tenha, tem que ser marido de uma só mulher. Isso significa que não pode ser polígamo, lógico, isso é, além do que é crime, ter várias esposas, mas também significa que não pode ser alguém divorciado. Não pode ser alguém que casou, divorciou, daí vai ser pastor. Não. Fala assim, não. Irmãos, eu já vi gente dizendo assim, ai pastor, mas Davi era o homem segundo o coração de Deus e Davi tinha várias esposas. No Velho Testamento, né, meu filho? Fazem misericórdia. Sem medo de errar, eu posso dizer que se Davi vivesse no tempo do Novo Testamento, ele não poderia ser pastor. Não poderia. Ele não preenche os requisitos que está ali. Um deles é esse. Diga glória a Jesus. Mas eu tenho certeza também que se ele vivesse no tempo do Novo Testamento, ele teria uma esposa só. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu digo isso por quê? Porque tem pastor por aí que é assim. Está lá pelos 50, separa da mulher, junta com a mocinha,
casa de novo com a 30 anos mais nova, e sai por aí fazendo a obra e diz, ai, Deus me restaurou. Gracinha, né? Fala assim, gracinha, né? Larga da mulher junto com a mulher de 20, sai por aí passeando, deixar outro com os filhos, aí vai fazer a obra. Ah, pelo amor de Deus. Diga glória a Jesus. Deus me restaurou. Coisa nenhuma, Deus não volta atrás na sua palavra. A palavra de Deus é eterna. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E daí, irmãos, nós chegamos em 1 Timóteo 4. Vamos abrir lá? 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que têm cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus ordenou para os fiéis, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda a criação de Deus é boa e nada há que ser rejeitada, sendo recebido com oração e ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Diga glória a Jesus. Irmãos, então este texto específico para a igreja fala da apostasia. Segunda Tessalonicenses 2, Paulo dizendo à igreja de Tessalônica também disse assim que a vinda de Jesus não seria assim sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado, o filho da perdição. Diga glória a Jesus. Apostasia. O que é apostasia? É novas doutrinas, novas ideias, distorções da verdade. 2 Pedro 3 diz, há textos de Paulo difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição, como também as demais escrituras, pelo que cuidais para que pelo engano dos homens abomináveis não sejais arrastados e descaiais da vossa firmeza. Irmãos, o crente precisa conhecer a palavra de Deus, o crente precisa amar a palavra de Deus, o crente precisa ler. Tem gente aqui que não leu a Bíblia esta semana. Olha para o irmão, vê se ele está com cara de quem leu a Bíblia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o crente tem que ler a Bíblia. Como que você vai saber se alguém está ensinando doutrina de demônios, se você não conhece a verdade para comparar e para aferir? O crente tem que estar firme na palavra de Deus. João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Diga glória a Jesus. Tem que ler. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Está em 1 Timóteo 4, esse mesmo capítulo. O crente não pode deixar nunca de ler a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. O crente tem que estar firme. Irmãos, o povo brasileiro é um povo naturalmente de mente preguiçosa. Qualquer coisa que é para mexer os neurônios já deixa de lado. Fazem misericórdia. O brasileiro tem preguiça de orar e de ler a Bíblia. Se é para um louvorzão, vem todos. Se é para o estudo bíblico, já não sei. Reunião de oração. Por isso que Jesus disse, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Fazem misericórdia. Já previa que o coro já não ia ser muito grande. Fala assim, Jesus. Irmãos, tem que estar exercitado na palavra da verdade. Diga glória a Jesus. Tem que estar firme nesta palavra. Fala assim, você precisa ficar firme. Diga glória a Jesus.
Irmãos, Romanos 14 diz: cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Diga glória a Deus. Irmãos, nós temos que ficar firmes na palavra de Deus. Não se deixe levar por outras conversas, irmãos, porque eu falo isso porque sempre tem alguém assim que está perturbado por causa de coisas que fica ouvindo. Tome cuidado. Fala assim: tome cuidado. Diga glória a Jesus. Deixa bem claro que existem heresias de tudo que é sorte. Mas uma heresia que pegou mesmo neste mundo é a questão de prosperidade, é misturar dinheiro com as coisas de Deus. Irmãos, isso é horrível. Ficar nas igrejas aquela perdição desavergonhada de dinheiro. Irmãos, isso é pecado. Não é assim. Dê dízimo porque o Senhor vai te dar. Daí depende da generosidade do pregador. 2 vezes mais, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Vai. Progressão geométrica. Mas em misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é assim. Daí a pessoa dá porque está querendo receber de volta. Isso não é a intenção de um verdadeiro adorador. Isso é um espírito egocêntrico e sanguessuga. Mas em misericórdia. Não é assim de forma nenhuma, irmãos. Isso é distorção da palavra de Deus. Irmãos, a questão do legalismo que nós já falamos, diga glória a Jesus. Você precisa ficar muito firme nisto. Irmãos, o Senhor nos reuniu aqui nesta igreja, e o Senhor reuniu aqui nesta igreja, irmãos, assim, pessoas razoáveis. Assim, todos, irmãos, e isso não vem assim de estudo, porque tem muitos aqui que não têm estudo, mas tem assim, a cabeça aberta. Aliás, para ter cabeça aberta não precisa ter estudo, porque tem gente que tem diploma e é um completo tapado, mas em misericórdia. Mas irmãos, o Senhor nos uniu aqui, pessoas assim de mentalidade aberta, que a gente consegue ler um texto bíblico e tirar uma conclusão razoável do que está sendo escrito, e o Senhor nos deu condições, irmãos, de se alguém fala alguma coisa de um versículo, a gente já sabe, de onde que ele achou isso? Não tem nada a ver com o versículo que ele leu. Quer dizer, o Senhor nos deu condição de ter discernimento, mas isso também nos torna responsáveis. Fala assim, você tem que ser responsável. Fala para o irmão, você tem que ser responsável. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu falo sempre do legalismo, irmãos, porque isso é pegajoso. Eu fui por 18 anos membro de uma igreja legalista. Isso é muito pegajoso. Irmãos, crentes de igrejas legalistas, aqueles que usam cabelão, vestidão, terno, etc e tal, eles não acham que nós somos crentes. Eles acham que nós somos, na verdade, assim, uns perdidão. Uns meio crente. Eles acham isso de nós. Fazem misericórdia. Só que, irmãos, uma coisa que é horrível é o seguinte: não acho que nós somos crentes, mas quando algum deles está precisando de alguma coisa, a gente dá oferta, do nosso dinheiro eles gostam, só não gostam de nós. Fazem que coisa horrível. Fala para o irmão isso, coisa horrível. Não acho que nós somos crentes, mas do nosso dinheiro eles gostam. Isso é horrível. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que ficar firmes, porque tem gente que... Tem mulher aqui que não pensa em ter o cabelo crescido nunca, mas tem uma pontinha de culpa por causa disso. Faça o favor. Fala assim, faça o favor. Minha filha, das duas, uma, ou perde esse senso de culpa, ou deixa o cabelo crescer até o pé. Você tem duas escolhas. Diga glória a Jesus. Fique firme no teu ânimo. Diga glória a Deus. Tem gente aqui que tem parentes que são de igrejas legalistas, mas você que está aqui sentado me ouvindo, você tem essa visão para você mesmo. Você acha que os seus parentes são crentes e você não é crente. Você se desconsidera aos seus próprios olhos. Faça favor. Fala assim, faça favor. Dá licença. Diga glória a Jesus.
Quer dizer que é o tamanho do cabelo que mede o tamanho da fé? É fácil, eu vou crescer que nem o Sansão, então o meu vai até lá, então. Vai arrastar no chão. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, esse texto fala, é para a igreja específico. Temos que estar firmes na oração, na intercessão, não apagar o Espírito Santo, batalhar pelas profecias e ficar firmes na doutrina do Deus vivo e verdadeiro. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, esse negócio de legalismo, tem gente aqui que consigo, a pessoa já está em paz consigo, com a sua forma de ser, de vestir, ela já está em paz. Só que ainda, no fundo, ela acha que se uma mulher tem cabelo comprido e usa vestidão, ela é mais crente do que você. Você já está em paz, mas você ainda acha isso. O Senhor quer te libertar disso hoje, porque esse pensamento é errado. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem irmã desta igreja, tem cabelo curtinho, mas ela ainda acha que, para, por exemplo, Deus dar dom de profecia para ela tem que deixar o cabelo crescer pelo menos até o joelho. Agora Deus dá dom espiritual pelo tamanho do cabelo? Em que versículo você leu isso, meu filho? Fazem misericórdia. Tem mais que pensar isso. Diga glória a Jesus. Não tem nada a ver. Irmãos, isso é um bloqueio na tua vida. Você não recebe o dom por causa disso. Diga glória a Jesus. Pastor, eu não me considero digno. Digno ninguém é. Mas por que você não se considera digno? Abre o jogo. Por quê? Daí a pessoa acaba dizendo assim, é porque tem cabelo curto. Faz favor. Faz favor. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer nos libertar para que possamos receber integralmente as bênçãos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem muita coisa a nos dar. Temos muitas promessas de Deus. Vamos batalhar por estas promessas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu estou falando coisas por revelação, não é coisa que a pessoa me diz. Tem gente aqui da igreja que se converteu aqui, era do mundão, tinha um monte de problemas, se converteu aqui e tudo. Deus abençoou, foi salvo, o Senhor já te libertou de um monte de problemas. Faltam alguns ainda, mas Jesus vai completar a obra. Diga glória a Deus. Daí a pessoa um dia trouxe um parente que é de outra igreja. Daí o parente veio e ficou o culto inteiro com aquela cara assim. Daí terminou o culto, daí você vai todo feliz assim. E daí o que você achou? A gente sempre faz esse papel ridículo, né? Traz uma visita e depois vai perguntar o que achou do culto. Eu já fiz isso, é horrível. Fazem misericórdia. Como se o culto fosse um produto, uma vitrine. O que você achou? Faz favor. Diga glória a Deus. Daí o parente ficou assim. Esse pastor, não sei não, viu? Deve ser por quê? Ele não usa terno. E daí o crente já fica assim, é mesmo, né? Será? Mas teve gente que já veio falar para mim assim, pastor, se o senhor fosse perante uma autoridade, perante um juiz, o senhor não ia assim, meu filho, eu sou assessor de juiz, trabalho todo dia assim, esse teu argumento é furadíssimo. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus, mais furado que peneira. Diga glória a Deus. Irmãos, meu amado, como que João Batista se vestia mesmo? De pelo de carneiro, tinha um cinto nos lombos, não se vestia de terno. Aliás, impossível, né? Diga glória a Deus. Mas dentre os nascidos de mulher não houve quem fosse maior do que João Batista. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Então, meu amado, não deixe com que estas coisas te impeçam de receber bênção. Não deixe. Fala assim, não deixe, não deixe. Tudo isso que eu falei, esses exemplos que eu dei, é tudo bobagem, assuntos secundários, que nada impede, nadíssima de coisíssima nenhuma. Diga glória a Jesus. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, diz em 1 Timóteo 1. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Diga glória a Jesus. Mas mais algumas coisas que o Senhor está me lembrando de dizer. Mas tudo isso está sendo dito para o nosso fortalecimento. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, quando alguém disser para você assim: essa igreja que você vai é fria. Calma lá. Por que a pessoa falou isso? Discirna. Se quem falou isso é porque só prega partindo dos 90 decibéis, quer dizer, aos berros, então a pessoa quis dizer o seguinte para você: a tua igreja é fria porque ninguém berra. Calma lá, meu filho. Não é que a igreja é fria, é que nós temos razoabilidade. Eu não preciso ficar berrando nos ouvidos dos irmãos para não me ouvirem. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então, esse argumento, descarte. Diga glória a Jesus. Tem gente que confunde poder do Espírito Santo com barulho. Não tem nada a ver de uma coisa com outra. Deus ensinou isso para Elias. Veio fogo, veio terremoto, veio vento. Deus não estava em nenhum deles. Veio uma voz mansa e delicada. Ali estava a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Sabe, irmãos, tem algumas coisas assim que eu não aceito de jeito nenhum. Essa igreja fria não é. Meu amado, aqui tem caso de operação de viciado, viciado em crack, viciado em cocaína. Não damos remédio nenhum, nem calmante, nem Aldol, nem misericórdia, cada maluquice que tem por aí. Não damos nada, é só no poder de Deus, só na oração. Ninguém tem crise, ninguém tem chilique, ninguém sai esfaqueando, ninguém, nada. E Jesus liberta e batiza no Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. Fria não é. Lógico que pode ser mais quente. Sempre. A gente não pode perder a oportunidade para dar um toque, né? Para assim, viu? Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, nós não podemos perder isto de vista. Diga glória a Jesus. Fecha os teus olhos. Meu Deus, que cada um esteja firme na fé. Firme no Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, afirma-nos, Senhor. Senhor amado, enraiza-nos nesta fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor amado, dá-nos amor, dá-nos consciência, dá-nos sensibilidade. Meu Deus, queremos ter cada vez mais amor, amor, amor. Amor para com o irmão. Amor é o vínculo da perfeição. Glória a Jesus. O amor cobre a multidão de transgressões. Senhor, 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 em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.